Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. É com muita alegria que estamos aqui no 70º dia do Plaboc. São 70 dias junto aqui com cada um de vocês, lendo a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais, compartilhando ali do pouquinho que o Senhor nos tem dado, para que a cada dia nós possamos amar, amar e amar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tá bom? E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Faremos as leituras dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes, né? Então daremos ali início à leitura de uma das histórias mais belas, controversas, polêmicas, que é a história de Sansão. Então há muitos detalhes muitas lições que nós podemos tirar da vida de Sansão, desde a promessa do seu nascimento, e certamente vai ser uma parte da leitura muito proveitosa para cada um de nós, tá bom? Então, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora no canal, ative ali as notificações clicando no sininho para que você receba as novidades aqui do canal e você não perca nada relativo ao Plaboc, tá bom? Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, para que você possa ali receber também materiais que vão te ajudar ali na leitura, na compreensão, né, da leitura da palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que a tua boa mão possa estar sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude, abre os nossos olhos, o nosso entendimento espiritual, para que alcancemos as lições da tua palavra, aquilo que o teu Espírito inspirou e que atravessou os séculos e chegou até nós, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, que o sangue de Jesus seja sobre cada um de nós para nos perdoar, para nos lavar, nos limpar, e assim possamos ter acesso à tua presença e desfrutarmos de uma comunhão contigo. Nós assim oramos, pedindo o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Juízes, capítulo de número 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio àquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas,
não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Louvado seja Deus. Então, a promessa do nascimento de Sansão, seu nascimento, seus primeiros dias. Juízes 14. Olha só como é que começa o texto. E aí eu quero que você atente para isso. Como que começa a queda de um homem. Então, a queda de Sansão, ela começa aqui. E é uma expressão muito simples. Olha só o que Sansão faz, tá? Versículo 1. E desceu Sansão a Tímina. Aqui começa a decadência de todo e qualquer ser humano chamado por Deus. Ele desceu a Tímina. Então, lembrando que Tímina não era o nome de uma mulher, né? Era o nome ali do local. Ele sai de onde ele estava, do convívio de seus pais, e desce a Tímina. E vendo em Tímina a uma mulher da filha dos filisteus. O que Sansão estava fazendo lá? O que Sansão foi fazer lá? Então vamos lá. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu. Então ele vai a Tímina, desce a Tímina, vê lá uma mulher da filha dos filisteus, aí ele sobe. E ele declara a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Pronto. Pronto. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me, porque ela agrada aos meus olhos. Lembra dessa expressão? Guarda isso. Sansão, ele foi guiado pelos seus olhos. Não é isso? E o Senhor sempre nos ensina: bem-aventurados que não viram e creram. Não olho as circunstâncias. Nós não olhamos as circunstâncias, irmãos. Não podemos. Então, Sansão disse: Porque aquela mulher agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali o quê? Um banquete.
porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse o enigma: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhes disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão. E ele lhes disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, tu declararia a ti? E chorou dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então a mulher estava importunando Sansão. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Então o que, que ela fez? Ela descobriu o enigma de Sansão e foi falar para a galera. Não é isso? Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o leão? Ou melhor, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito interessante aqui, né? Cabe uma observação. Sansão, ele tinha um dom, certo? Ele recebeu do Senhor esse presente. Só que a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos usar os dons que Deus nos dá para o benefício do corpo, para o benefício da igreja, para o benefício coletivo, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Agora, eu não posso e não tenho o direito de usar os meus dons com objetivos egoístas, com objetivos pessoais. Então, Sansão, ele estava brincando com aquilo que o Senhor nos deu. Sansão, ele estava brincando com aquilo que ele recebera do Senhor. Então, isso é muito perigoso e nós precisamos estar atentos quanto a isso, tá? Então, acabou tudo aquilo ali que ele não casou com a mulher. Ele não casou com a mulher. Então, a mulher foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Juízes capítulo 15. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com o cabrito e disse:
entrarei na câmara à minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. Porque disse o seu pai, por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles, inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas. E tomando tições, as virou cauda a cauda. E lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as nas searas dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus, quem fez isso? E disseram, Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus, e queimaram a ela e a seu pai. Então, olha só. Pensa comigo aqui. Eu quero que você pense comigo aqui. Tá? Aquela mulher que era timnita, era filisteia, era estrangeira, né? Da qual seus pais advertiram a Sansão. Sansão, não tem gente do nosso povo, Sansão. Então, olha só o que acontece. Então, a mulher era dada ao companheiro de Sansão. Sansão, depois de alguns dias, vai lá com um cabrito e diz, olha, eu vou entrar na câmara a minha mulher. E o seu pai, né? Negativo. Negativo. Eu dei a sua mulher ao teu companheiro. Ela não é sua mulher mais. Então, a irmã dela não é mais nova e formosa. A irmã mais nova não é mais formosa do que ela? Tome-a. Tome-a para você. E aí, essa mulher, que foi a causa dessa discórdia, por causa disso, Sansão pega ali aquelas raposas, 300 raposas, faz ali pares, né? 150 pares de raposas com um tição, ali fumegando, pegando fogo no meio ali, entre as caudas das raposas, e solta no meio da seara dos filisteus, botando fogo em tudo, na seara ali, né, na plantação de trigo, ali nos olivais. Então o que eles fazem? Os filisteus pegam e queimam a mulher e a casa do seu pai. Queima todo mundo, mata a família. Pronto, acabou. Queimaram a ela e a seu pai. Fim. Então lhes disse Sansão, verso 7, assim o havíeis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. E disseram os homens de Judá, por que subistes contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe, descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento. E estendeu a sua mão e tomou-a. E feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou àquele lugar Ramate-Leí. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí,
até ao dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes 17. Sem comentários o início desse texto. E foi-se Sansão a Gaza, terra dos filisteus, e viu ali uma mulher prostituta. Então, olha só, não bastou a Timinita, que já era estrangeira, agora ele vai a Gaza, terra dos filisteus, e ele faz o quê? Vê uma prostituta e não só vê. Ele vai lá e entra a ela. Então ali ele tem um relacionamento com ela. Ele tem uma intimidade. Ele busca intimidade com essa mulher. Continuando. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre seus ombros, e os levou-as para cima, até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, vamos prestar atenção aqui numa coisa interessante. A gente começou o capítulo dizendo que Sansão foi a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Tá certo? Então ele entra, fica ali no localzinho ali onde aquelas menininhas ficavam. Aí a galera monta um esquema para matá-lo, uma emboscada, tá certo? Mas aí a palavra diz que ele fica até a meia-noite, mas na meia-noite ele se levanta e Sansão consegue fugir. Depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou a mulher do Vale de Soreque. Depois disso, ou seja, é outra mulher. Tá certo? Então, cuidado para você não confundir Dalila com a mulher do versículo 1. Cuidado para você não entender que a mulher do versículo 4, que é Dalila, é a mulher do versículo 1, que é Dalila. Tá bom? Então, é só uma observação aqui para a gente poder não montar conceitos errados da palavra de Deus. Então, depois disso, depois de tudo isso, depois que ele conheceu a prostituta, depois que ele teve um relacionamento com ela, que ele teve uma intimidade com ela, então aí eles montam uma emboscada para pegar Sansão quando ele saísse dali, mas ele acorda meia-noite, ele dá um jeito de fugir. Aí o verso 4, e depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes como se quebra um fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara, então as quebrou de seus braços, como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou o seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor?
Não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e me ainda não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Esse versículo aqui, ele é chave para a gente entender o que é brincar com o pecado. Então, por que Sansão declarou o seu enigma? Perceba, não foi porque ele se afeiçoou a ela, até porque ele estava afeiçoado a ela. Não é porque ele amava Dalila. Mas olha só, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Isso, meus irmãos, é brincar com o pecado. Isso é brincar com o pecado. Eu vou até trocar aqui a versão, vou botar aqui a NVI. Vamos ver o que a NVI diz para nós. O verso 16. Verso 16 diz assim: ó, importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha só, olha só. Então, a mulher o importunava o tempo inteiro. Ela o esgotava dia após dia. Perturbação, né? Molestando ali o tempo todo, reclamando, pedindo, choramingando. Até que ponto? Até o ponto dele ficar em ponto de morrer. Vamos ver uma outra versão aqui, a Nova Almeida atualizada, NAA. Vamos ver o que diz aqui o 16. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então, queridos, isso aí é brincar com o pecado. Isso é muito sério. Nós não podemos ficar brincando com a tentação. Olha o que acontece. A tentação, ela nos molesta. A brincadeira com o pecado, ela é traiçoeira. E ela nos coloca a ponto de morrer. E ali o morrer é interessante que é tanto fisicamente como espiritualmente na vida de Sansão. Não é isso? Então, versículo 16, conforme lemos. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, todo. E disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Esse é o carinho do pecado, irmãos. Essa esse é o fim da brincadeira com a tentação, com o pecado. Então, ele dormiu sobre os seus joelhos. Olha só. Então você imagina uma pessoa dormindo sobre os joelhos da outra. Ele deixou, além dele revelar o seu segredo, ele deixou o seu segredo ali diante dela. Olha, faz o que você quiser. Faz o que você quiser com o meu segredo. E chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Então, perceba, as 3 primeiras vezes que ela tentou, eles precisaram amarrá-lo. Só que ela conseguiu convencê-lo pelas suas palavras. Isso nos faz lembrar um versículo lá de Provérbios, né? Um versículo, uma admoestação, principalmente aqueles que são jovens, de que os lábios da mulher lasciva, da pecadora, ela destila favos de mel. Só que ela carrega você, ela carrega a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida psicológica para o buraco. Então é preciso muito cuidado. Dalila, ela sempre demonstrou qual era a sua verdadeira intenção.
Tanto que ele falava, olha, com cordas. Ela ia lá, amarrava-o com as cordas. A intenção dela era dar Sansão para os filisteus. Mas Sansão não ligou para isso. Ele brincou com o pecado, ela o angustiou até a morte, e ainda depois de revelar o segredo, ele ainda dorme nos seus joelhos. Olha só. E aí ela manda que um homem, né? Isso aí acredito que todos nós já sabemos. Não é Dalila que corta os cabelos de Sansão, as tranças. Então, ali no verso 19, ela chama um homem e esse homem rapa-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porém, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos. Lembra lá? A timinita agradou aos seus olhos. E fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé, entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado haviam alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e o sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma história por vezes bela, por vezes trágica, né? E claro, sem dúvida, era um fim trágico, mas traz muitos ensinamentos para nós. Aquilo que é o dom que o Senhor nos deu, de valorizarmos aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Sansão foi escolhido para ser nazireu de Deus, mas Sansão não valorizou essa bênção. E muitos hoje estão negligenciando a bênção que o Senhor está dando. O chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós. Então não negligencie esse chamado, não brinque com a tentação, não brinque com o pecado, não ache que você consegue vencer, não ache que você é mais forte, não ache que você é imbatível. Né? A própria palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide, tome cuidado, observe, vigie, para que não caia. Então, que os nossos olhos possam estar abertos. Né? Claro que o nosso objetivo aqui é a leitura da palavra, não estudo. Mas essas observações elas são primordiais para nós, porque Sansão virou divertimento para os inimigos, virou chacota para os inimigos. E é assim que o adversário quer nos ver. Ele quer zombar com a nossa cara. Ele quer zombar com a nossa vida. Ele quer zombar com a nossa família. Ele quer zombar com as nossas coisas. Ele quer zombar com a nossa vida. Ele quer servir, ele quer que nós sejamos entretenimento para o mundo. Mas nós precisamos valorizar o chamado. Aquilo que Deus ele tem colocado nas nossas vidas, aquilo que ele tem confiado a nós.
e a cada dia que nós possamos lutar para que o nome do Senhor seja em nós glorificado, glorificado e não escarnecido, e não zombado, e não achincalhado. Que nós possamos lutar por isso e aprender com as lições ali da vida de Sansão, que foi um escolhido, que teve uma promessa aos seus pais, a promessa para a sua vida, né? Ser nazireu de Deus, ser consagrado a Deus, e que nós possamos não fazer como Sansão, e sim valorizarmos o chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós. Amém, queridos? Então terminamos aqui a nossa leitura, nós vamos encerrar, vamos orar, e eu te peço que você deixe nos comentários do vídeo qual o versículo da leitura de hoje marcou a sua vida. Aquele que você leu e falou, que bênção esse versículo aqui, que lição ele tem para nós, e eu posso compartilhar isso com os meus irmãos, e aí você deixa essa lição também nos comentários. Compartilhe com a gente, para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, e não esqueça de dar o like aqui no vídeo e de compartilhar, tá bom? Compartilhe com seus amigos, familiares, parentes, com os membros da sua congregação, e chame-os para fazer parte com a gente aqui do Plaboc, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Como temos aprendido, Senhor. Nós te agradecemos porque tu tens sido o nosso sustento. Tu tens nos ajudado, tens segurado na nossa mão. Nós assim oramos, gratos ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.